Olá, neste vídeo iremos tratar da análise de atividade inventiva no exame de pedido de patente, particularmente a figura do técnico no assunto. O artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, estabelece que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, o técnico no assunto, ele é tido como uma pessoa que é conhecedora do estado da técnica, que raciocina segundo a lógica convencional da técnica, a época da data de depósito do pedido, e não aquele que empreende uma pesquisa sistemática com genialidade, uma PhD na área. Não, não é isso. O técnico no assunto conhece toda a bibliografia da área, ou pelo menos tem meios de conhecê-la, e conhece todos os idiomas, ou tem como traduzi-los. Então, o técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato, motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como uma pessoa dotada de um mínimo de criatividade e discernimento, mas não de genialidade. Não é um expert, líder na fronteira do conhecimento, não é isso. Mas também não é um autômato, que não é capaz de fazer nenhum tipo de raciocínio. O Escritório Europeu de Patentes observa que, em alguns casos, é mais apropriado se pensar em um técnico no assunto como um grupo de pessoas de diferentes especialidades, ou uma equipe de pesquisa. Por exemplo, na área de plasma e de semicondutores, seria apropriado entender um técnico no assunto como formado por pessoas especializadas na área de semicondutores e na área de plasma, por exemplo, para construir um aparelho de plasma para geração de íons, usado na fabricação de semicondutores. Seria esperado que nós usássemos a figura de dois técnicos no assunto trabalhando em conjunto, um especializado em plasma e outro especializado em semicondutores. Alguns críticos alertam que essa interpretação ampla de técnico no assunto pode representar um critério muito rigoroso para a avaliação de atividade inventiva, né? Então há que se ter cautela. Essas exigências de se formar um técnico no assunto como uma figura ideal, uma figura projetada, idealizada, isso também ocorre em outras áreas do conhecimento, né? Na área do direito romano, nós temos a figura do bonus pater familias. Na área de sociologia, na sociologia de Max Weber, ele trabalha com o conceito de tipo ideal. Karl Marx trabalha com o conceito de trabalhador médio para desenvolver sua teoria de valor. Então, esse conceito não é uma inovação na área de patentes. Isso de alguma maneira ou outra, é usado também em outras áreas para facilitar a análise, para tornar possível a análise. Paul Martelly cita como exemplo um pedido de patente sobre uma vara de pescar feita de fibra de vidro. A técnica da invenção diz respeito à tecnologia de varas de pescar, mas a reivindicação reivindica o uso de fibras de vidro suscetíveis de serem usadas na fabricação de varas de pescar. Então, Paul Martelly entende que há que se consultar as duas áreas tecnológicas, na área de fibras de vidro e na área de varas de pescar, para conseguir analisar a obviedade dessa invenção. Segundo Paul Martelly, o técnico no assunto é conhecedor de sua técnica, como também prisioneiro de seus preconceitos. É importante ter isso em mente. Ou seja, ele também carrega os preconceitos da sua área tecnológica. Nos Estados Unidos, a figura do técnico no assunto, person having ordinary skill in the art, ele foi tratado no caso da Suprema Corte KSR versus Teleflex, que a Corte fez questão de dizer que o técnico no assunto não é um mero autômato, ele tem a criatividade comum de um técnico no assunto.
Observou também a Suprema Corte que, na análise dos documentos de anterioridade, como o técnico no assunto tem um mínimo de criatividade, não é necessário que os documentos de anterioridade explicitamente tratam ou sugiram a aplicação daquele conceito para a solução do problema, tá? Então, na decisão do KSR, a Suprema Corte, procurando evitar a concessão de patente de baixo nível inventivo, elevou o nível de atividade inventiva exigido ao estabelecer um critério menos rígido desse teste conhecido como TSM, que é o teste que exige que o documento de anterioridade tenha um ensino, sugira ou tenha a motivação do técnico no assunto para usar aquele documento. Não é necessário isso. O técnico no assunto ele não é um autômato, ele tem um mínimo de criatividade. Quando você eleva o nível de inteligência do técnico no assunto, você na verdade está tornando mais difícil a concessão de patentes, você está elevando o nível de atividade inventiva. Foi esse o objetivo na Suprema Corte em KSR, tentar elevar um pouco o nível de atividade inventiva na concessão das patentes. Esse teste de TSM diz de que o documento de anterioridade necessariamente tenha que sugerir a motivação para aquela solução. Ele já foi usado pelo Tribunal Regional Federal de Segunda Região, numa decisão em que a Corte entendeu que a patente, para a patente ser inventiva, ela era inventiva por não se tratar de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica, porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente. Então ele parece que faz referência a esse teste. Mas de qualquer maneira, não é necessário encontrar explicitamente no estado da técnica alguma sugestão, motivação ou ensinamento para uma combinação de documentos conhecidos. A motivação pode estar mesmo em outro ramo da técnica e se referir a outro problema, ou um técnico no assunto dotado de criatividade e bom senso comuns pode ser motivado a realizar essa combinação. Não é necessário que essa motivação esteja lá no documento. O técnico no assunto tem um mínimo de criatividade. O técnico no assunto ele é uma figura que aparece na análise de novidade, ele aparece na análise de atividade inventiva, ele aparece também na análise de suficiência descritiva. Pode-se dizer que estamos falando da mesma pessoa nos três casos. Nos Estados Unidos, uma decisão tratou de um pedido de patente que reivindicava um aparelho para exercício de remo, compreendendo uma unidade de entrada, incluindo uma alça manejável, adaptada para ser puxada de uma primeira para uma segunda posição ao se exercer uma força pelo usuário em um movimento de remo. A unidade de entrada definindo um caminho substancialmente linear da primeira para a segunda posição. Na anterioridade, foi descrito um aparelho de ginástica que faz um exercício para o peitoral, em que o usuário, ao invés de puxar, ele empurra as alças do aparelho. O escritório de patente, o PTAB, a corte lá de recursos do SPTO, ele entendeu que esse documento de anterioridade poderia ser usado puxando as mesmas alças em movimentos de remo, ou seja, mesmo que isso não esteja sugerido lá nos documentos, o técnico no assunto tem um mínimo de inteligência para poder fazer essa adaptação. Então isso foi tido como não inventivo, não óbvio. Ou melhor, como óbvio, né? Conclusão: o técnico no assunto ele raciocina segundo a linha convencional da técnica, à época da data de depósito. Ele não deve ser considerado como um mero autômato, ele tem sim um mínimo de criatividade. Em alguns casos, é mais apropriado se pensar em técnico no assunto como um grupo de pessoas, tá? Uma equipe de pesquisa. A figura do técnico no assunto é uma figura ideal, é um tipo ideal e é uma ficção jurídica, mas nem por isso deixa de ter a sua aplicação na análise da atividade inventiva. Você tem que se colocar na figura do técnico no assunto. Não é necessário encontrar explicitamente no estado da técnica alguma sugestão, motivação ou ensinamento para uma combinação de documentos, porque você supõe que o técnico no assunto tem um mínimo de criatividade, e o técnico no assunto que avalia a atividade inventiva, pode-se dizer, é o mesmo que avalia a suficiência descritiva ou que avalia a novidade de um pedido de patente. Muito obrigado.